Quem tiver com a palavra de Deus, abra no Salmo 30. No Salmo 30, no versículo 12, esse salmo nos diz assim: transformastes o meu luto em dança. Em outro trecho, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como é difícil a gente pensar nesse versículo, entender que no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, Deus pode transformar as minhas lágrimas, o meu pranto, em uma dança. A gente fala, isso é impossível. Mas é preciso, primeiro a gente acreditar, não é? Isso só pode acontecer se a gente tem uma vida de oração. Uma vida baseada em Deus. Uma vida com propósito em Deus. Então hoje, quando eu trouxe esse versículo para vocês, eu trouxe para que a gente possa pensar na nossa vida como um todo. Se hoje nós estamos aqui, nesse momento, com a nossa história até aqui, nós tivemos um passado. E a gente tem uma tendência a separar aquilo que foi as alegrias e aquilo que foi as tristezas. Mas é preciso juntar tudo, porque tudo isso nos fez ser, até aqui agora, o que somos. E ter na vida uma caminhada que seja grato a Deus pelas dores e pelas alegrias que nós vivemos, que nos fazem ser assim hoje. A gratidão não é um valor do ser humano, não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente aprende a ser grato. Então, quando eu aprendo a ser grato, porque eu entendo que eu tenho uma gratidão pela vida que eu recebi uma vida, e que não é isento de sofrimento, de perdas, de frustrações, mas eu preciso conciliar aquele relacionamento que não deu certo, aquilo que eu devia ter feito de outra maneira. Eu preciso conciliar perdão comigo mesmo e diante de Deus, porque às vezes eu perco e a primeira pessoa que eu culpo é Deus. Fala, o Senhor levou meu pai. Às vezes, não sei se é seu pai, ele era filho, né? Então a gente não compreende e tem uma falsa ilusão que tudo nos pertence. Quando a gente caminha na via da gratidão, a gente começa a compreender que tudo é graça. Então eu recebi a vida de graça, com as alegrias e as tristezas, mas que elas podem ser transformadas. Tudo isso pode passar a ter um novo olhar, mas se a nossa vida for baseada em Deus, se eu levar essa dor diante de quem resolve. Então, por que isso é possível, transformar a minha dor em uma dança? Isso é muito para nós pensar nisso agora, quando a gente tem uma mágoa, tem uma tristeza, quando a gente foi podado, né? Jesus fala assim, lá em João 15, todo aquele que permanece em mim e eu nele está muito fruto. E ele fala com os discípulos, não, vocês já estão inseridos pela palavra, mas mesmo assim os discípulos tiveram que ser podados, para que eles dessem frutos. Na nossa vida, nós vamos entender muitas vezes, que essas podas chegam para nos fazer dar mais frutos nos momentos que Deus precisa. Deus vai nos transformando, nos moldando, como a gente sendo um barro nas mãos do oleiro. E as transformações às vezes tiram um excesso de cá, tiram uma coisa de lá, e Deus vai nos colocando no caminho. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar de gratidão por tudo que nós já passamos. Mas nós só temos uma pessoa a quem a gente pode fazer isso. Então, quando a gente chora as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas perdas, os nossos abandonos, a gente só pode chorar diante daquele que pode me curar. Então eu choro diante de Deus. Porque o pranto, ele nos mostra a nossa miséria, nos faz ser pobres, entender a nossa pequenez. Somos nada.
Mas é diante dele, que eu posso transformar isso. Por que que no meio do pranto, no meio da dor, eu consigo dançar? Porque quando eu me entrego e mostro o meu nada, a minha miséria, que eu conto para o Senhor todo o sofrimento e falo com Ele, como é que eu vou voltar à vida? Como que eu que estou no chão, destruída por uma perda? Seja uma traição, seja um abandono, seja perda de um filho, de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que você amava, ou de uma doença, ou você diante de um diagnóstico de uma doença que sem possibilidades aqui. Como é que eu saio disso? Chora diante dele, rasga diante dele, conta para ele da sua vida, conta, mas a gente tem que aprender a não esconder, porque o que escapa diante de Deus? Nada escapa. Tudo aquilo que eu ofereço, Ele pode transformar. Então, mas Ele pode transformar, não eu. A gente põe limite na misericórdia de Deus. Não ponha, Ele é Deus. Mas quando eu estou no chão, chorando, Ele fala, não chores. Ele é o único que pode chegar até nós, com aquela delicadeza que só Ele pode, nos dar a mão e nos convidar para uma dança. Porque somente Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode nos levar numa leveza do Espírito que consegue nos mostrar outras coisas. E à medida que Ele vai nos curando e nos mostrando, Ele vai convidando outros para dançar. Porque todo mundo tem sua dor. Quem não tem um espinho na carne? Qual de nós não tem uma dor? Mas é preciso que essa dor seja dita. Não esconda a sua dor atrás de hosanas ou de aleluias fáceis. Quando Jesus entrou no domingo de Ramos, até o domingo da ressurreição, Jesus começou com aleluia, com hosana, entrou no burrinho, igual um palhaço sentado ali no trono, num jumento, para nos mostrar, para que a gente nunca esquecesse que não vamos conseguir vitórias fáceis. Esse caminho que eu estou propondo para que a gente possa sair do chão, dar a mão a Ele e dançar, tem um caminho de conversão do nosso coração. De quando eu entrego a minha vida a Ele e falo, eu aceito toda a minha vida até agora, tenho que redimir todo o meu passado, integrar a minha alegria e minha tristeza, senão eu não estarei preparado para a nova vida que o Senhor quer me dar. Eu não estarei preparado para dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Eu não estarei preparado para ir onde o Senhor precisa de mim. Eu não estarei pronto para ser lançado aonde o Senhor quer que eu vá. Eu ainda não entendi que a minha vida foi dada porque ela vos pertence. A vida não é minha, a vida é dele. Ele deu, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Então quando eu pensei nisso, falei, porque eu sempre acreditei que o nosso Deus é o Deus que dança. Eu sempre acreditei nisso, né? Assim, que nosso Deus é o Deus da alegria, né? Que Ele nos propõe isso, e quando eu li isso no Salmo, né? Transformastes o meu luto em dança. Quem pode fazer que no meio de uma dor profunda eu volte a dançar? Eu volte a acreditar, eu volte a ter coragem e confiança de caminhar de novo, eu volte a acreditar no amanhã. Por que eu posso voltar a dançar com Ele no movimento onde eu não tenha mais medo do sofrimento? Porque Ele me faz olhar o sofrimento de frente e fala, não tenha medo, olha a dor, enfrenta a dor que você tiver que viver, enfrenta a dor, porque você vai descobrir que no meio do seu choro, no meio do seu sofrimento e da dor, você encontra uma coisa que se chama a graça de Deus. E Ele falou para Paulo, basta-te, Paulo, a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então a gente entende que não somos nós, é Ele. Ele é o Senhor. Ele transforma todas as coisas. Ele faz a dor mudar de cara. E quando Ele nos convida a dançar, Ele vai falar, a gente vai entendendo à medida que o nosso coração se converte, que a gente passa a não ter medo mais nem do sofrimento, nem da morte. Por quê? Por que eu não tenho mais medo do sofrimento e da morte? Por que à medida que a gente caminha com Ele, enfrentando o que tivermos que enfrentar, a gente não tem mais medo? Por quê?
Aonde a nossa vida passa a ser baseada, fundamentada, estruturada em quê? Numa esperança indestrutível. A morte, a dor, o sofrimento, eles não têm a última palavra na nossa vida. Nós não temos controle daquilo que vai chegar na nossa vida. Os 4 absurdos da vida do ser humano, que é a dor, o sofrimento, a solidão e a morte, todos vamos passar, todos. Nós não temos controle daquilo que vai chegar, mas eu tenho controle daquilo como eu posso enfrentar. Como eu posso enfrentar essa dor? Como eu posso enfrentar essa perda? Como eu posso enfrentar um diagnóstico de um câncer? Com que olhar? Com que esperança? Como que eu me preparo? Já que o médico disse, você não tem saída com a sua doença, como é que eu me preparo? Desespero? Não, preparo a minha alma para encontrar com Ele. Então vou confessar mais, vou ler tudo que eu preciso, vou fazer as pazes com quem precisa, resolver a vida, porque eu já estou indo para encontrar com Ele. O dia que a gente der conta disso. Fulano está mal, já levou o padre? Não, coitado, o que ele vai pensar? Que está ruim. Mas ele está ruim, gente. Dá chance. Então, o quanto que é preciso a gente abrir os nossos olhos. Não esconda a sua dor diante de falsas alegrias. Enfrente a sua dor.